Oi, bom dia. Tudo bem, galera? Estou conectando ao vivo aqui do Insta também. Deixa eu só ver se foi os dois. Pronto, bom dia. Estamos em mais uma aula ao vivo. Hoje, novamente, para YouTube, Facebook e Instagram. Quem for entrando aí, me dá um oi. Hoje o horário, eu acho que não facilita tanto para os colegas médicos, né? Mas não tem problema, porque depois eu uso daí os conteúdos dessas lives para os nossos vídeos aí no feed e vocês vão acompanhando, certo? O assunto hoje, então, é como é que a gente faz para abrir consultório sem ter dinheiro e sem sair do plantão? Esse assunto te interessa? Você tem interesse em sair dos seus plantões, largar alguns deles, talvez, ou em abrir consultório, mas não está preparado financeiramente para isso? É isso que eu vou falar hoje, né? É disso que eu vou falar hoje. Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, assim, gente, na realidade, tem um dado que eu já comentei algumas vezes com vocês, né, do Demografia Médica de 2020, que é um estudo que fala sobre a estatística dos médicos, né, da rotina deles e tudo mais. E como vivem, né, os médicos atualmente, como é que estão distribuídas as vagas e tudo mais. E tem um dado ali que mostra que os médicos que têm consultório, eles tendem a faturar mais que médicos que não têm consultório. Quando a gente compara tanto o faturamento quanto a carga horária, tá? Então, abrir consultório seria um atalho para você que deseja faturar mais saindo dos trabalhos pesados, certo? Só que aí entram os problemas práticos, assim, né? A maior parte de nós médicos já estamos, né, com alguns vínculos de trabalho e a gente vê muito isso também nos nossos alunos, nos nossos mentorados. Tá, mas como é que eu vou fazer? Porque eu já estou no ESF 40 horas e ainda tenho alguns plantões, né? Ou eu faço plantão em vários lugares, como é que eu vou simplesmente perder essa renda sem saber que meu consultório vai ter pacientes, afinal de contas eu vou estar começando, as pessoas não vão saber meu endereço, não vão saber o que eu atendo, no caso, por exemplo, dos médicos que ainda não têm uma especialidade, né? Então, o que normalmente acontece? O médico faz o quê? Nada, né? Ele fica nesse monte de vínculos, ele tem uma vontade, um desejo de abrir consultório, ao mesmo tempo ele não vê como fazer isso, ele não sabe, e não é um problema individual seu, no caso de você não saber. A gente não aprende isso na faculdade, não tem normalmente ninguém que fala sobre isso, né, na nossa. Comece a pensar sobre isso, tá? Senão a gente fica estagnado, e aí é onde vem as frustrações, né? Num primeiro momento, quando você começa essa rotina de muitos plantões, muitos vínculos, meio que você tá no oba-oba, né? O dinheiro tá entrando, então aquilo normalmente não significa tanto um problema, assim, né? Agora, depois de um certo tempo, a gente começa a ficar mais chateado, né? Ah, por que, que não tá dando certo? Por que, que eu tenho que ficar nesses lugares que a equipe não é legal, ou que não tem, às vezes, as condições de trabalho ideais, né? E aí é onde a gente começa a ficar mais chateado. Então, isso é uma história, né? Fez parte da minha história também, mas é uma história comum de vários médicos, e é por isso que eu tô compartilhando ela com você, porque às vezes a gente se sente meio solitário, né? Ah, é só para mim que não tá dando certo, é, só eu que não vou conseguir ter consultório, eu não vou conseguir me destacar, e não é, tá? Gente, todos nós, em algum momento da carreira, tivemos essas incertezas, essas inseguranças, tá bom? Então, assim, gente, o que normalmente o médico faz? Ou ele não faz nada, fica ali trabalhando que nem um condenado e não tem um horário nem para pensar o que ele quer da carreira dele, e aí fica difícil, né? Ou ele começa a se dar desculpas, assim, colocar uns momentos. Então, não, quando eu tiver juntado tantos mil reais, daí eu vou abrir o consultório. Quando eu tiver. Depois do casamento, que eu vou ter casamento para pagar ainda, depois do casamento eu saio do plantão. Depois do meu primeiro filho, daí sim, aí vai ficar mais tranquilo, daí eu saio do plantão. Depois que eu terminar de pagar a casa, o apartamento, enfim, aí a gente vai colocando aí alguns marcos da nossa história para justificar a permanência nesses empregos, né? E vai adiando a abertura do consultório. E, ao meu ver, esse é o principal erro, tá? Porque, assim, mesmo que você comece o consultório com poucos pacientes, né? Poucos pacientes são melhor, né? Que nenhum, tá? Então, mesmo que você comece o seu consultório
com ninguém, com a sua agenda vazia, uma hora essa agenda vai crescer. E eu quero aproveitar agora este momento, então, para compartilhar um detalhe da minha história, né, que talvez ilustre um pouquinho isso. Eu tenho a minha clínica em Itajaí, onde eu sou mais conhecida, onde eu sempre tive pacientes, nunca tive dificuldade, mas eu comecei a atender uma clínica em Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú eu não era conhecida, não tinha nome, e a clínica não era minha. E eu comecei a abrir agenda, então, numa clínica de multiespecialidades lá. Muitas vezes, gente, por mais de um ano, eu saía de Itajaí até Balneário, né? O bairro onde eu morava antes era longe, hoje em dia é bem pertinho, mas antigamente era longe, então eu demorava uma meia hora da minha casa até a clínica em Balneário para atender um paciente agendado. E às vezes acontecia de eu ir lá para atender esse um paciente agendado e ele faltava, né? Eu queria matar ele, mas tudo bem. Como que isso foi acontecendo? Eu fui indo atender este um paciente, e aí tinha vezes que tinha um, tinha vezes que tinha dois, tinha dias que estava cheio, tinha dias que não tinha nenhum. Algumas semanas que a secretária mandava, hoje não tem ninguém agendado, doutora. Tudo bem, eu atendia lá no horário noturno, né? Das 7 às 10, essa clínica fica aberta. E eu persisti, né? E com essa persistência, o que aconteceu? Depois de uns 2, 3 anos, eu lotei a agenda e tive que abrir mais um período. Nessa clínica eu atendo só particular. Então eu sempre pensava isso, bom, um é melhor que nenhum, se esse um ficar, ele vai vir todo mês. E foi isso que foi acontecendo. Esses uns, né? Esses uns sozinhos aí que eu atendia no início, eles têm uma doença crônica, né? Ansiedade, depressão, então a minha área é a psiquiatria. Opa, dei uma porrada no negócio aqui, gente. E esses uns foram ficando e se tornaram, então, numa carteira de pacientes, né, de clientes. E é isso que vai acontecer com o seu consultório, mas para isso você tem que abrir o consultório. Então, não fique se enrolando, mesmo que você ache que você... mesmo que você não tenha dinheiro para abrir consultório e que você esteja em muitos vínculos de trabalho, é possível abrir consultório. Como? Quando a gente fala abrir consultório, o que vem na cabeça dos médicos normalmente é: vou investir 400 mil num imóvel, depois mais não sei quantos mil numa reforma, para transformar ele numa clínica incrível, e aí eu vou ter meu consultório. Ok, essa pode ser a sua meta final. Ninguém começa assim. Então, você pode começar aos poucos, né? Saindo de um ou outro vínculo que é mais prejudicial aí para a sua vida, digamos assim, né? E entrando em algum consultório devagar. Então, assim, um dos exemplos aí que eu vou citar hoje, né, das histórias que eu conheço, é do Dr. Guilherme, em que ele é cardiologista em São Paulo, né? Mas ele dava, na época, plantão em 3 hospitais, né? Na época mais do início da carreira dele. E um deles era no ABC. E lá ele trabalhava como clínico, no plantão como clínico, né? Pagava menos. Mas ele gostava de ir lá porque ele trabalhava menos naquele plantão, porque tinha mais colegas. E ele gostava da equipe, porque era a enfermeira e a técnica que acompanhavam ele desde a época que ele era residente. Só que assim, ele tinha que dormir fora de casa e ele levava 2 horas para chegar nesse plantão, porque era a 2 horas de distância, né, da onde ele morava. Olá! Então, assim, o que aconteceu? Para abrir consultório, ele precisava largar algum dos plantões, não tinha como ele continuar com toda aquela carga horária e ainda assim abrir horários em alguma clínica. Então, ele largou primeiro esse plantão. Por quê? Porque era um plantão que tomava muito tempo de deslocamento, tomava muita energia dele, porque ele tinha que dormir fora de casa, né? E pagava menos, tá? Então, assim, tendo em vista que ele largou este plantão, ele abriu algumas horas no que seria o pós-plantão dele numa clínica e aí começou a pagar percentual nessa clínica até que ele tivesse, então, um número legal de pacientes, tá? Então, assim, é isso que eu quero dizer. Apesar da gente focar lá na frente, na clínica incrível, um consultório cheio e lindo, ok, a gente pode ter esse sonho, mas a gente pode começar do básico, né? E o básico pode ser, por exemplo, alugar, né, um consultório e pagar por percentual, isso é possível, tá? Então, assim, e também você não precisa sair de todos os seus plantões de uma vez só, então você vai fazendo essa transição, né? Então, eu saí de um plantão, aquele plantão me rendia mais ou menos 1.000 por semana, então isso dava 4 mil no mês. Então, eu vou tentar agora abrir consultório, né? Se você puder abrir mais de um horário na clínica, é melhor, porque daí você dá a opção de horário para o paciente que liga para agendar. Se você só atende segunda de manhã e aquele paciente não pode segunda de manhã porque o trabalho dele é de manhã, ele não vai, né? Então, ter aí a opção, eu atendo segunda de manhã e quarta-noite nessa clínica, acaba facilitando para o paciente, né?
E, claro, começa aos poucos, tá? Nem todo mundo vai começar com um consultório cheio, com uma demanda reprimida, né? Uma coisa importante disso daí seria você ter as suas redes sociais, trabalhar o marketing, anunciando para as pessoas que você vai estar atendendo lá, contar com certa rede de apoio, então comunique, né, os seus colegas que poderiam encaminhar pacientes para você, de onde você está, como que você está atendendo, quais dias e horários, e no início você vai ter sim que estar mais disponível, então de repente uma coisa que eu fazia muito com essa clínica de balneário, apesar de eu ter um horário fixo só, que era segunda noite quando eu comecei lá, eu falava com a secretária assim, olha, meu horário é segunda-noite, mas se algum paciente insistir que ele só pode em tal horário, me passa que horário é, porque às vezes eu consigo remanejar alguma coisa da minha agenda para tentar atender o paciente. Então, no começo, a gente que quer, né, formar essa carteira de clientes. Depois de certo tempo, você vai sendo reconhecido como autoridade. E aí o paciente se esforça mais para mudar a vida dele e consultar com você. Quando ele ainda não está buscando por você especificamente, ele está buscando por um cardiologista, um clínico. Se você não pode, ele vai em outro, né? Então, num primeiro momento, você vai ter que se mostrar mais disponível e aí você pode contar com a equipe, então, dessa clínica para te ajudar. Só que, assim, ninguém vai vir te oferecer isso. A ideia dessas coisas não parte nunca, normalmente, né? Da secretária ou do administrador da clínica. Para o administrador da clínica, a tua agenda está aberta, se alguém consultar com você, ótimo, se não consultar também, não muda a vida dele, né? Então, assim, tente você tomar a iniciativa de organizar isso, de deixar meio combinado com a secretária, isso costuma dar bastante resultado, tá? São pequenos combinados, né? Pequenos detalhes aí da rotina do médico, mas que quando a gente faz, eles costumam dar bastante resultado financeiro, né? Um outro exemplo também é a doutora Elielle, né? Eu já fiz live com ela aqui na nossa página do PowerMed. Ela trabalha em ESF, ela não largou o serviço público, mas ela iniciou o atendimento em uma clínica após o horário dela do ESF, né? Não me lembro agora se ela sai, se é às 4 ou às 5, o horário do ESF na cidade dela, mas ela começou a atender, então, das 5h30 às 8 no consultório, né? E a última vez que eu falei com ela, ela já estava tendo que abrir mais horários. Então, é normal, os primeiros dias tem um paciente, dois, né? E aí eu compartilho com vocês uma coisa que eu comentei muito com ela na época. Aproveita que você não tá com a pressa da agenda cheia, você não fica naquela angústia que tem outro paciente que está atrasado, nananã, e atende esse paciente como ele realmente merece, faz aquele atendimento de excelência que você aprendeu na semiologia, aquela anamnese perfeita, com todas as orientações, se esforça para entregar o máximo naquele atendimento, porque o paciente vai sentir isso. O paciente sente se você está entregando tudo ou se você está se economizando porque você está cansado, porque você está com preguiça, ou porque você começa a achar que não adianta explicar nada para ele, ele não vai entender, ele não vai fazer. Então, a gente tem que se policiar muito nesse sentido. A gente tem que acreditar em cada paciente, investir todas as nossas fichas nele, porque ele vai sentir esse atendimento como muito diferenciado. E aí, o que acontece com o paciente que se sente privilegiado e sente que você fez um atendimento incrível? Ele vai contar para alguém, ele vai trazer alguém para você, tá? Ele vai te encaminhar, porque ele vai se sentir grato. E normalmente, quando as pessoas se sentem gratas, elas querem retribuir de alguma forma, né? Inclusive, os pacientes falam isso. Eu tenho te mandado bastante paciente, você recebeu, eles têm vindo. Então, o paciente deseja o seu sucesso, porque ele percebe que você desejou com ele a melhora dele, o sucesso dele no tratamento, tá? Algumas coisas aí, né, objeções que surgem na cabeça dos médicos quando estão nessa fase de pensar em abrir consultório, mas precisam sair do plantão, mas não conseguem sair do plantão porque financeiramente está interessante ainda. Então, objeções que são comuns. Primeira coisa, eu dependo do dinheiro, André, né? Eu não posso sair dos meus plantões agora porque eu tenho as minhas contas e eu dependo desse dinheiro do plantão. É justamente porque você está dependendo do dinheiro do plantão que é preocupante. Porque o plantão, via de regra, não é você que faz a escala, né? Daqui a pouco dá a louca lá na pessoa que organiza a escala do plantão e eles tiram, né? Isso acontece, tá? Não sei se já aconteceu com você ou se você conhece alguém que já passou por isso, mas eventualmente acontece aqui na cidade de eles, vamos priorizar os médicos que são do corpo clínico, e aí eles tiram todo mundo que não é do corpo clínico. Nós vamos priorizar os médicos que estão há mais de 5 anos, ou nós vamos priorizar os médicos que pegam mais de 20 horas de plantão semanal, e aí eles tiram quem faz só um plantãozinho ou outro. Então, assim, é preocupante a gente ficar dependendo daquele dinheiro que não é um dinheiro certo, embora você esteja na escala e isso tenha entrado regular, né? Não é certo que você vai ficar na escala.
né? Isso é uma coisa interessante da gente comentar, até porque, assim, tem colegas que ganham, sei lá, mais de 10 mil reais de plantão em determinado local, que do nada, de um mês para o outro, se o dono da escala, né, o organizador da escala decidir que você não faz mais plantão lá, você não faz mais plantão lá e esses 10 mil não vão mais entrar, né? Então, assim, a gente tem que cuidar um pouco de quanto a gente conta com esse dinheiro do plantão, tá? Apesar de parecer um emprego fixo, na realidade não é, né? Se você é por escala e daqui a pouco te tiram, podem te tirar, né? Então, uma coisa é essa, é um dinheiro que na realidade você conta como fixo, que não é fixo. E outra coisa é que se assim, é cansativo fazer plantão, normalmente 12, 24 horas, noturno, final de semana, né? E se você quiser mais qualidade de vida, e se você começar a se sentir cansado, como que você vai conseguir repor essa parte financeira que entra através dos plantões, né? Então, não sou contra, novamente vou falar, né? De vez em quando eu tenho que frisar, porque é uma particularidade minha. Hoje em dia eu não faria mais plantões, mas porque eu não tenho perfil, né? Eu gostava na época que eu fazia, mas hoje em dia não é mais para o meu perfil e para minha vida atual, né? De mãe, etc. Mas, assim, não tenho nada contra quem faz plantão. O que eu quero dizer é que precisa ser uma escolha. Se você está no plantão porque você está meio escravo daquela parte financeira que entra dos plantões, né? Ou porque você não vê outra saída, existem outras saídas, tá? É importante que seja uma escolha, né? Senão a gente vai começando esse processo de burnout mesmo, né? De esgotamento, de desgaste profissional ao longo da nossa trajetória como médicos, né? Outra objeção que sempre vem na cabeça dos médicos é: não tem tempo para abrir consultório. Até queria ter consultório, mas aí eu teria que ver um imóvel, eu teria que alugar, eu teria que imobiliar e contratar uma secretária e organizar, e eu não vou ter tempo para estudar isso e organizar isso. Como eu falei, não necessariamente, num primeiro momento, você precisa abrir a sua clínica, que você vai organizar e vai ter a sua cara e vai ser desse jeito, né? Você pode, inicialmente, locar consultórios na clínica de alguém, né? Porque aí já está tudo pronto, já está funcionando, já tem secretária, não é você que lida com esse RH dessa clínica, nem com as finanças, nem com nada disso. Então, num primeiro momento, isso vai ser interessante, porque você faz economia de tempo e de dinheiro, você só paga para a clínica se você atender, que seria o pagamento de percentual, né? E você não se ocupa da organização da clínica. Eu chego lá, já está tudo limpo, tudo organizado, as meninas já marcaram, elas que falam com os pacientes e eu chego só para atender, né? Pode ser muito interessante se você ainda está numa rotina muito corrida de plantões e de outros vínculos de trabalho, tá bom? Então, assim, gente, um jeito que eu considero errado de executar esse atalho de abrir o consultório, né? Adiar, né? Adiar, ficar enrolando, esperando, idealizando, é o dia que você vai ter dinheiro para fazer a clínica, né? Isso é igual decidir quando você vai ter filho. Você passa por algum processo de decisão, de planejamento, né? Mas na realidade nunca vai ter o momento ideal para isso acontecer, tá? Então, assim, não fique adiando, comece o consultório, mesmo que seja um único período, numa única clínica que você vai pagar percentual e que você nem sabe se vai ter paciente. Começa, tá? Porque se você só vai saber experimentando, né? E quanto mais você atender, a médio prazo, isso vai se refletir sim numa carteira de clientes, que pode ser bem importante na hora que você perde um dos vínculos de plantão, por exemplo, né? Uma outra questão, o jeito errado seria você simplesmente falar: beleza, eu vi ali no Power Medic para abrir consultório, que os médicos que têm consultório ganham mais, então eu vou sair de todos os meus plantões aqui, que somados aqui eu ganho 10 mil reais, e vou abrir um consultório, vou alugar uma sala, e vou ficar 40 horas lá disponível para a demanda que surgir. Gente, aí vocês vão perder dinheiro no primeiro momento, né? Porque ninguém começa do zero direto para 40 horas. Só no SF que é assim, que a gente chega e já tem uma agenda de 40 horas lotada, né? Então, assim, faça gradual, vai fazendo essa transição, né? Aos poucos você sai de um plantão e aumenta uma carga horária na clínica. Cresceu a demanda da clínica, você sai de mais um plantãozinho. E aí você vai fazendo essa troca. Nunca vai ser muito fácil tomar essa decisão, porque na realidade, o que acontece? Por exemplo, depois que você lota um período da clínica, vamos supor que seja a segunda noite, como aconteceu para mim, né? Aí acontecia de os pacientes ligarem e já tá cheio, não tem mais horário para aquela semana, daí o paciente vai marcar com outro médico, né? Eu comecei a ver assim, se eu tivesse um outro horário para oferecer, ele ficaria comigo, mas eu não tinha um outro horário para oferecer. Então, assim, eu não tinha essa sobra tão grande de pacientes, mas eu sabia que alguns pacientes ligavam e não conseguiram marcar para aquela semana. Isso já é um indício de que você tem indicação de abrir um novo horário, né? E aí, claro, eu abri um novo horário, ele já
já abriu cheio? Não, eu fazia segunda noite e o outro horário tinha 1 ou 2 pacientes. Mas em pouco tempo, esses da segunda e os novos da sexta, né, começaram a acumular e aí então lotou os 2 horários. Entende o que eu quero dizer? Garantia 100% nunca vai ter, né? Então a gente precisa também se arriscar um pouquinho de botar as fichas, de estar disponível, colocar energia também naquele trabalho. Porque se você tiver mais horários numa clínica, você também se empolga mais de fazer o seu marketing, de fazer networking. Quando você está muito em empregos via SUS, né, ou de plantões que você, na realidade, não precisa estimular a demanda, você também fica numa zona de conforto com relação a isso, né? Você não precisa fazer muita força para ter paciente, nem faz muita diferença você ter paciente ali, né? Na realidade, a gente faz força que não tenha, né? Porque se a gente está recebendo por hora plantão, a gente quer mais é que venha pouca gente e a gente não precisa atender casos graves, né? Então, acho que tem todo esse processo, né? Não sei se vocês têm dúvida, eu vi que o Cristiano entrou, sem dúvida sobre abertura de consultório, investimentos de consultório, isso pode ser tema também para uma outra live, né? Vou até anotar aqui. Quanto custa para abrir um consultório? É uma dúvida que normalmente vocês me fazem. Só que vocês mandam mais por direct, né? Vocês são mais safadinhos, vocês não participam muito do ao vivo. Quanto custa abrir um consultório? Vou anotar aqui. Que mais que nós temos para falar sobre isso? Da minha história, eu contei para vocês, então, essa questão da clínica de balneário, né, da Medical, como foi, que no início eu acabava indo para atender um paciente só, hoje em dia minha agenda é lotada, né, eu já tenho lista de espera e tudo, e aí entram outras questões, né, sobre lista de espera, como que a gente organiza isso. Então, o que eu acho que vocês poderiam fazer, inicialmente? Avaliar a localização das clínicas, né, que tem na sua cidade. Que clínica seria boa para você? Pensar, principalmente, que clínica que teria especialidades que poderiam encaminhar para você. Então, existem especialidades que têm o mesmo perfil de paciente, né? Um exemplo, se você é endócrino, ter uma nutri, um cardiologista na tua clínica é muito bom, porque eventualmente, né, com alguma frequência, o cardiologista e a nutri tem que encaminhar para o endócrino. Então, você vai canalizando, vai criando essa demanda dentro da tua clínica, né? Muito provavelmente a nutri e o cardio dessa clínica já mandam para algum endócrino. Então, se eles mandam para alguém fora, eles poderiam fortalecer a equipe da clínica, né? E é algo que vai ficando recíproco, daí você também vai mandando para eles, e aí a gente vai conseguindo construir essa rede de cuidado aí dos nossos pacientes de forma interdisciplinar, que eu acho que é bem rico, né? Acaba que a gente tem resultados melhores no tratamento dos pacientes, né? E a gente também se sente mais amparado, consegue discutir o caso com os colegas, né? Então, nesse sentido, eu também acho que é bem bacana. E, claro, quando você for fazer um primeiro contato nessa clínica, comentar, né, da sua trajetória, do seu currículo, avaliar as clínicas que têm essa opção de pagar percentual. Muitas clínicas não têm a opção de pagar percentual, eles querem que você pague um valor fixo. E aí você pode fazer uma contraproposta, né? Eu pensei inicialmente pagar percentual, e assim que eu tiver ou atingir X paciente semanal, daí eu passo a pagar o fixo então. Até porque vai valer a pena para você, né? Quando você estiver atendendo muito, o percentual já não é tão interessante assim. Você vai estar deixando em termos de percentual mais do que você gastaria com uma estrutura física fixa, né? De 40 horas, por exemplo. Então, você pode fazer esses acordos com quem organiza isso nas clínicas, tá? Isso é bem visto, não tem problema nenhum em você falar que inicialmente você tem dúvidas sobre a demanda, que você prefere iniciar com percentual para depois se comprometer com um valor fixo, tá? Normalmente os médicos fazem assim, né? E funciona bem, costuma funcionar bem. E é isso, né, gente? Eu acho que o grande ganho que teria com isso, primeiro, quem tem consultório ganha mais, que é o que o estudo da demografia médica já mostrou, né? Segundo, quando você ganha mais em consultório, você consegue sair dos empregos mais pesados. Quando a gente fala emprego pesado, a gente quer dizer que paga mal e que tem condições ruins de trabalho. Eu acho que isso é o que mais derruba os médicos no sentido de saúde mental, né? Quando a gente trabalha num lugar sem estrutura, é um perrengue, né, gente? É um estresse. Eu me lembro de alguns plantões que eu fiz em alguns pronto atendimentos, que na realidade nem daria para ser chamado dessa forma, com a estrutura ruim que tinham, né? E aí você acaba se garantindo mais também, né? Porque querendo ou não, você vai ficando, criando ali
uma rotina, uma agenda, né? E os plantões, como eu falei, parece um emprego fixo, mas na realidade, muitas vezes não é. Você é contratado, você trabalha conforme escala, e dependendo de como está a escala, ou o que aquele hospital prioriza de escala, daqui a pouco eles te tiram, né? E algumas histórias aí de colegas que tomaram sustos nesse sentido. Um belo dia, né? Faziam, sei lá, né? 20 horas, ganhavam 10 mil reais, 20 mil reais de algum hospital, e de repente, tipo, o hospital decidiu que determinados médicos não fariam mais parte da escala e tchau, obrigada, passar bem, né? No mês seguinte, o médico já não tinha um plano B para receber, para ter esse faturamento, tá? Então, acho que é algo para considerar também, né? O quanto a gente se ilude que essa renda é fixa, né? É fixa enquanto você está conseguindo os seus dias ali, né? Não sei, mais alguma dúvida que vocês tenham sobre consultório, sobre os pagamentos de clínica, uma coisa que de vez em quando alguém me pergunta como que é, então, na realidade, as opções seriam ou você paga percentual, ou você paga por período, né? Então, por exemplo, algumas clínicas você vai pagar 900, 700, 1.200, o período, né? O período normalmente é um período de 4 horas, e aí aquele período semanal, né? Então, você paga, sei lá, 1.200 para atender toda segunda, dá umas 4, dá umas 5, né? Dá umas 5, daria 4 horas, tá? Ou das 6, né? Das 7 às 10, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, claro, conforme você vai aumentando o número de períodos, algumas clínicas baixam um pouco o valor por período. Se você atender mais de 2 ou 3 períodos na clínica, ao invés de ser 1.200, passa para 1.000. E aí você vai remanejando e vendo o que vale mais a pena, né? Por outro lado, é claro que se você tiver a sua clínica, você pode fazer esse serviço, né? De alugar a sua sala nos horários que você não tá e fazer alguém pagar um pouquinho das contas do consultório no período que você não está atendendo ali, ou porque você está atendendo em outro lugar, ou porque você está de folga. Sim, médicos podem ter folga. Isso é um conceito novo na vida de vocês, né? Eu lembro muito, em alguns momentos, de eu estar de folga em horários aleatórios, assim, quando eu estava fazendo essa transição, de eu ir, por exemplo, comprar alguma coisa no shopping à tarde e eu pensar, meu Deus, o que vão pensar de mim? Que eu tô à toa aqui no shopping, né? Então, como a gente tem essa cultura de que o médico tem que estar sobrecarregado, explorado, cansado, né? Então, claro, a gente tem os nossos momentos e a nossa carreira também tem esses momentos, né? Mas acho que esse não precisa ser, né, o futuro da nossa carreira. A gente pode planejar coisas diferentes, melhores para nós, tá? Isso é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que é necessária. Ninguém fala, né? O meio médico é engraçado em algumas coisas, tem coisas que ninguém fala e todo mundo se bate com aquilo ali e ninguém nunca debate, né? Ninguém nunca conversa com os colegas sobre isso, uma solução, como cada um fez, como conseguiu resolver esse problema, né? Acho que a gente pode se unir mais nesse sentido. Certo, gente? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre essa possibilidade de você abrir consultório sem ter dinheiro, através, então, da locação de espaços que já existem, né? Pagando percentual, por exemplo. Sem sair do plantão necessariamente, porque você pode ir saindo aos poucos, né? Você pode sair de um plantão que é mais pesado, ou de determinada carga horária de algum trabalho. Se você não quiser sair do plantão de cara, você pode fazer o consultório nos horários que restam do seu dia. Então, como eu citei o exemplo da nossa aluna que saía do posto às 4 ou às 5, e aí ela fazia consultório das 5 às 8, quando isso bombou, mais de 2 vezes por semana, é que ela conseguiu reorganizar os horários dela no SUS, né? Então, dá pra gente ir fazendo essa transição gradual. Então, é possível você ter consultório, mesmo que você não tenha dinheiro para investir, e mesmo que você ainda faça muitos plantões. Não demore mais, não deixe para depois da abertura do seu consultório. Quanto antes você começar, antes você vai fazer o seu nome, né? As pessoas vão te conhecer, vão falar bem do seu trabalho, bem do seu atendimento, se você fizer um atendimento uau, como eu expliquei o outro dia, né? Mandei pergunta na caixinha. Opa, não apareceu a caixinha aqui para mim. Beleza, que bom, Flávia. Deixa eu ver tuas perguntas aqui. Tem outras aqui, eu vou falando, tá? Como adquirir um software médico para o consultório? Deixa eu até anotar aqui, que isso também dá uma live. Eu já fiz uma vez, mas vou fazer uma live sobre software. O software médico, na realidade, você tem que pesquisar qual é a sua necessidade, né? Deixa eu botar aqui. O software médico, você tem que ver qual que é a sua necessidade. Se é só você na clínica, você vai ter uma necessidade, né? Talvez de um só login, só a sua senha e login, e você talvez não precise de
um software que faça gestão, que faça contabilidade, né? Quando a clínica é de multiespecialidades, como é a minha, a gente tem um software que já faz tudo. Então, é bem prático, né? Principalmente para quem atende muitos convênios, não é meu caso, mas para quem atende muitos convênios, essa contabilidade começa a ficar meio chata, porque você tem que lançar as guias, você tem que saber qual paciente consultou em qual dia, porque a guia do convênio vai cair em dias diferentes. Tem pacientes que pagam em cartão parcelado, né? Lá na clínica a gente tem dermatologia, então tem muitos pagamentos que são de procedimentos, que são mais complexos, o software faz isso tudo. Existem vários no mercado, tá? O que foi, assim, os critérios para a escolha do nosso lá na nossa clínica, né? Na minha clínica. A gente usa um que chama Figo, F-E-E-G-O-W, né? Eu já usei outros, tá? Hoje em dia o que a gente usa é o Figo. Por quê? O Figo tem backup diário deles, então é criptografado. Não sei se vocês sabem, mas assim, existe uma máfia que rouba dados dos prontuários das clínicas e pede resgate, eles fazem um sequestro dos dados. E aí o médico fica apavorado, porque acha que vai expor os dados dos pacientes, e aí eles acabam pagando resgate para pessoas que roubaram os dados. Isso é muito grave, né? Então, esse software, ele é criptografado, ele está na lista, existe uma lista do CRM, dos softwares que estão recomendados pelo CFM, tá? Depois eu posso botar também nos stories como que vocês fazem para acessar essa lista. E um outro critério que eu usei é que esse software, ele é online, né? Então, você consegue, por exemplo, eu de casa, da rua, no fim de semana, de noite, eu consigo acessar o prontuário de algum paciente. Para mim, isso facilita muito, porque os pacientes têm meu WhatsApp e às vezes eles me perguntam alguma coisa do medicamento e eu não lembro quando que eu troquei, qual a dose, ou às vezes o paciente não lembra, né? Os meus pacientes nem sempre têm boa memória ou atenção, então eu não confio 100% no que eles estão me falando com relação ao medicamento, e aí eu consigo conferir isso no software, tá? Então, acabou que foi bem útil esse software, mas claro, você tem que adequar aí dentro das necessidades que você tem na sua clínica, tá? Onde pesquisar essas clínicas que recebem percentual? Depende, né? Eu normalmente, na sua cidade, se você mora aí, você sabe quais são as melhores clínicas, as clínicas mais famosas, mais conhecidas, que tem os médicos mais conhecidos. Eu começaria por uma clínica que tem os médicos com o nome mais forte na cidade, né? Começa de cima, já que você não vai montar, a clínica já está pronta, tenta espaço nas melhores, né? Se você achar que nas melhores não tem espaço, e aí vale a pena você ligar e perguntar, né? Quem é o administrador da clínica, gostaria de um e-mail, estou buscando sala para locação. Normalmente é assim que os profissionais fazem. E aí a clínica vai dar o contato e você expõe a tua demanda, a tua necessidade para ver se tem espaço para você lá, tá? Costuma funcionar bem assim. Aí, se não é da sua cidade, acho que tem que pesquisar na internet mesmo, né? Como que você vai vendo aí quais são os melhores naquela cidade, tá bom? Como contratar uma secretária, também, vou botar aqui para a gente fazer uma live, na realidade também é assunto para muito tempo, porque tem algumas dicas bem boas para dar com relação à contratação de secretária, mas via de regra você vai fazer um processo seletivo, né? Uma dica, assim, que eu achei que funcionou bem da última vez que a gente fez na clínica, a gente fez um processo seletivo, anunciou nas redes sociais, e eu fiz um processo seletivo em 3 etapas, né? Então, primeiro a pessoa mandava o currículo, e aí eu triava, porque vem muito currículo ruim. Daí, depois de eu triar os currículos, eu fazia uma segunda etapa que era pelo WhatsApp, em que eu mandava algumas tarefas pelo WhatsApp para a secretária me responder por ali. Então, eram tarefas como, né, o paciente ligou e o médico cancelou a consulta do paciente, só vai remarcar por daqui 10 dias. O paciente ficou bravo e falou tal coisa. Responda para ele por aqui o que você diria. Como você responderia um paciente se tal coisa? Mande por áudio para mim como você atenderia o telefone da clínica, o nome da clínica é ClinCare. Então, daí eu conseguia ver a dicção da pessoa, a educação, a calma, né, o perfil, o que ela falaria, né, então eu achei que foi legal, e aí depois o terceiro momento foi a entrevista. Isso me economizou bastante tempo fazer em 3 etapas, porque aí eu fui tirando aquelas que não se encaixavam com o que a gente buscava, sabe? Isso aí, vai na cara dura. Deixa eu ver o que mais aqui. O médico que faz a gestão da clínica, RH, finanças, impostos. Então,
É complexa essa tua pergunta, porque assim, se a clínica é sua, você pode contratar um contador, né? Se você abrir um consultório, talvez não abrir uma clínica grande, mas abrir só um consultório, né? Uma sala que é sua. Dependendo da complexidade, você poderia fazer sozinha, né? E dependendo da complexidade, não. Se você faz consulta, exame, tem 1000 procedimentos e você acha que você não vai dar conta, você vai precisar contratar alguém. Contratar alguém custa, né? Mas o pior do custo, porque talvez você esteja ganhando bem e queira contratar alguém para não se incomodar fazendo isso. Mas o pior do que o custo é você delargar, né? Eu sempre falo com vocês que tem uma diferença entre delegar e delargar. Então, muitas vezes, você precisa de um conhecimento básico do que precisa ser feito, porque aí se você contrata um contador e você começa a achar que não está certo aquilo, você tem ferramentas para questionar ele do trabalho dele. Se não, o que eu vejo, gente? Eu vejo muitos médicos reféns dos seus administradores ou contadores, porque o médico não faz a menor ideia de quanto ele ganha, quanto ele paga de imposto, quanto ficou para a clínica, quanto é dele. E aí, com isso, corre o risco, né, infelizmente, de estar nas mãos de alguém que é antiético, que é desonesto, que está tirando dinheiro do médico, né? Ou pior, que está fazendo errado. Então, também conheço aí alguns colegas médicos que delargaram, né? Delegaram, mas não ficaram confirmando o que estava sendo feito ou pedindo prestação de contas, e depois descobriram que o contador não pagou uma série de impostos, então eles estavam com o nome na Justiça Federal, estavam com dívida e tiveram que pagar os impostos com juros, né? Isso é a maior roubada, tudo que a gente não quer, né? Então, a gente estou fazendo as lives, vocês sabem que a gente tem o curso, né? A gente fez também presencial, online. A gente fala muito disso no curso, o básico que você precisa saber. Você não vai precisar se aprofundar, né? Você não vai ser contadora, então você não precisa saber tudo de tudo, mas pelo menos como contratar o teu contador e o que exatamente você precisa lembrar de cobrar dele, isso é importante que você saiba, né? E é disso que a gente vem falando em todos esses encontros aí. Bem legais as suas perguntas, gostei, viu? É FIA, né? Gostei, porque o pessoal normalmente participa mais via direct, não manda tantas perguntas ao vivo, fica bem mais legal, porque eu consigo responder na hora o que você quer saber, né? Eu anotei esses outros temas que você me falou, quem sabe a gente consegue incluir na programação da semana que vem, que eu já tinha feito uma programação aí, mas eu vou, se não fizer na semana que vem, faço na próxima, tá? As lives sobre esses assuntos que você colocou, que eu acho que são bem relevantes. Certo, gente? Agradeço aí quem participou, quem entrou. Um beijo para vocês, bom final de semana. E semana que vem vão ter mais lives. Se vocês ainda não se inscreveram na Semana do Resgate da Medicina dos Seus Sonhos, que são 3 aulas que eu vou falar bastante sobre todos esses temas que a gente vem conversando, o link está na bio aqui do Instagram. Então, termina a live e já se inscreve lá, que vai ser bem bacana, tá? Um beijo, bom fim de semana, bom descanso para todos. Até mais.